Boa semana. Vamos dar continuidade a esse breve resumo aqui sobre o processo de urbanização, nesse caso agora brasileira. Então, iniciamos aqui. São Paulo é a cidade com maior concentração urbana do Brasil. Sabemos que o processo industrial se desenvolveu em São Paulo. Sendo assim, consequentemente, o processo de transformação, de toda a estrutura espacial, de todo o aparato tecnológico, e técnico que foi necessário para fazer o sistema, cidade, sistema urbano, existir e funcionar. É óbvio que ele vai se desenvolver primeiro lá em São Paulo, tá? Eu prefiro não usar o termo o sistema capitalista, o sistema econômico, como se fosse algo pejorativo, de maneira negativa, pois não é, Graças ao capitalismo e graças ao desenvolvimento econômico que hoje nós temos a boa vida que nós temos, É óbvio que existe desigualdade, existe miséria ainda. Quando eu falo em boa vida, se você imaginar que há 30 anos atrás não existia telefone celular e hoje você tem uma disseminação, de um aparelho que também já é ultrapassado, o telefone celular, Na realidade, o que nós utilizamos hoje são smartphones, Mas não vou adentrar tanto nesse assunto. Continuando aqui. O processo de industrialização se iniciou na Europa, tá? Vou pular isso aqui. Êxodo rural, tá. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá. Houve um aumento da população, então nós temos um gráfico aqui, tá? Onde ele demonstra esse aumento da população de 1940 a 2010, tá? Os dados do IBGE vão até 2010 porque o censo ele é feito de 10 em 10 anos. Nesse ano de 2020 iria ocorrer o censo, demográfico. Então haveria atualização de mapas e de todos os dados sobre a população brasileira, em termos econômico, social, de saneamento básico, renda, entre outros, fora os dados da economia também, Então o censo não vai ocorrer devido à pandemia, Então acreditamos, se tudo der certo, que em 2021 irá ocorrer o censo. Então, em 1940, a taxa de urbanização era 31,24. E nós temos assim um processo crescente, em 1960, 44,67, 70, 5592, 80, 67, 59, 91, 75, 59, 2008, 1,23, 2010, 84,36, por cento era a taxa de urbanização. Assim, segundo o órgão, o IBGE, atualmente mais de 80% da população vive em áreas urbanas. Desse total, 28% se concentra aqui na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, esses são os estados que compõem o sudeste, mais especificamente 13% em São Paulo, 10% no Rio de Janeiro e 5% em Belo Horizonte. Ok? Então, a cidade do Rio e de São Paulo são as cidades que são altamente povoadas, e populosas. Tem uma densidade demográfica bem grande, uma concentração muito grande. Sendo assim, é possível afirmar que o processo de urbanização ocorreu de maneira desigual no país. Fato, sim, ocorreu. O Sudeste, portanto, a que mais concentra a população, cerca de 92% dessa vive em áreas urbanas. Isso se deve aos inúmeros fatores atrativos, como nós vimos na última aula, Indústrias, consequentemente, emprego, Oferta de sobrevivência, oferta de qualidade de vida, oferta de oportunidade
para estudar, né? Oferta para ascensão. A região centro-oeste vem em segundo lugar com cerca de 88,8%, logo após o sudeste. Da população vivendo em zonas urbanas, a sul concentra aproximadamente 92% dos habitantes nas cidades. As regiões norte e nordeste apresentam as menores taxas. Projeções da ONU apontam que em 2050 a população urbana brasileira pode chegar a 93,6%. Consequências do processo de urbanização aqui no nosso país. Além de ocorrer de forma desigual, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, dá-se de forma desordenada, apontando então a falta de planejamento. Isso acarreta diversos problemas de ordem social e ambiental. São alguns deles, né? Então, o texto vai enumerar aqui, mas antes de citar esses problemas, né? Vou fazer um breve comentário, curtíssimo, que o tempo já está acabando, que é o seguinte. O processo de urbanização em países desenvolvidos, ele foi mais organizado, até porque o processo ele tem início lá, né? Então não se queima etapas, né? Então é um processo que ele é mais lento, né? Respeitando todas as etapas, isso faz com que eu não possa afirmar que isso facilitou o planejamento, né, dos políticos, né, dos agentes que organizam o espaço. Não só governos, como as empresas envolvidas, né, e população organizada, ou em processo de organização. Mas uma das características da industrialização nos países desenvolvidos é que as cidades médias, né, vamos dizer assim, as cidades periféricas, elas são bem estruturadas, certo? Vou dar um exemplo aqui interessante, que inúmeras pessoas saem de Santa Cruz, que é uma cidade, né, e vão para o centro, desculpa, tá? Saem de Santa Cruz e vão para o centro do Rio de Janeiro, tá ok? Que a Santa Cruz faz parte, né, do estado do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, me desculpe, tá bom? Então eles saem do bairro de Santa Cruz e vão trabalhar no centro da cidade. Num processo de urbanização mais organizado, né, não haveria tanta necessidade das pessoas se deslocarem do seu bairro, né, para ir trabalhar em locais tão distantes, né? Então, assim, atividades mais simples, né, elas seriam atendidas ali naquele bairro. Agora, considerando, né, agora sim, cidades diferentes, que são municípios diferentes, né? A pessoa saindo de Caxias para ir trabalhar, sei lá, em Bangu ou Campo Grande. Não que isso não ocorra em outros países, mas a problemática toda é que você tem uma concentração muito grande de pessoas que se deslocam de cidades menores ou médias para a cidade maior, para a cidade grande, onde na realidade essas cidades médias e pequenas elas poderiam, né, absorver essa mão de obra, dar uma pequena qualidade de vida ali para essas pessoas. Então isso é uma característica nos países desenvolvidos, só ocorre lá, ou ocorreu, né? Já que o mundo hoje com esse processo migratório intenso, né, alguns problemas urbanos de países típicos emergentes ou subdesenvolvidos vêm ocorrendo em países mais desenvolvidos. Então, o processo de favelização, né, é um processo de ocupação de áreas desorganizadas, né, desorganizada e sem a presença do setor público, tá? Da saneamento, transporte, né? Estrutura para educação, emprego, entre outros. Então são as próprias pessoas ali que vão, né, fazendo aquela mancha urbana crescer de forma desorganizada, né? A própria coleta de lixo, né?
por falta de opção a princípio, mas nós temos também um problema até educacional, não um problema de escola, né? As pessoas pensam que a escola vai resolver tudo, mas é cultural, né? Das pessoas jogarem o seu lixo em qualquer local. Um processo de urbanização desordenado, ele também contribui para a poluição. A questão da violência, né? Eu não vou entrar aqui nem em questão de violência, vou entrar assim da criminalidade, tá? Vou rabiscar aqui violência. Então, a marginalização e o crime, né? O crime, ele se desenvolve de maneira, vamos dizer assim, mais propícia nesses locais onde não há estrutura, né? Para que haja segurança, né? E oportunidades para o desenvolvimento humano, tá ok? Fora também a impunidade, faz com que o crime ele se torne algo rentável, né, para a pessoa que comete. E problemas ambientais, nós teremos deslizamentos devido à ocupação de áreas de encosta, onde você tira a vegetação, o solo ele fica ali exposto, então ele escorrega. Tá? Vamos ter a canalização de rios, então você canalizou o rio, impermeabilizou o solo, a água não é absorvida da chuva, ela aumenta o volume de água que vai para dentro desse rio canalizado, ele já inunda, né, naturalmente, então ele vai inundar com uma facilidade maior, né? Somado a isso, nós temos o excesso de lixo que é jogado ali, então o processo de inundação ele ocorre de forma mais acelerada, isso é um problema típico e, opinião minha, não sei se governo algum conseguirá resolver isso aqui na cidade do Rio, tá? Além disso, a poluição dos próprios rios, né, que nós chamamos de valões. Não existe valão, existe rio. Só que ele é tão sujo que parece uma vala gigante, entendeu? Então, fora isso, aqui é um resumo breve, já estourei o tempo, que seriam 10 minutos. Estou chegando aqui aos 13, tá? Na medida do possível, nós vamos aprofundar isso. Eu vou deixar alguns exercícios mais adiante para vocês, tá? Grande abraço aí.